Meus amigos da internet, que Deus te abençoe, que a paz de Cristo esteja com você. Eu estou há uma boa temporada, me parece que 2 ou 3 trimestres já, sem gravar os meus pitacos em relação às lições de escola bíblica dominical. Eu tive algumas mudanças sérias na minha vida, um tempo totalmente atarefado, comprometido e o que me impossibilitou de poder estar aqui. Mas eu vou tentar, nesse trimestre, postar aqui todas as lições, todos os meus comentários, os meus pitacos nas lições desse trimestre, que vai abordar um tema muito importante, temas relativos à família, né, que tem sido um tempo assim de muitos ataques, muitas investidas de Satanás, né, do mundo, e aí eu vou me esforçar aqui para postar todas as lições. Se você não é inscrito, eu quero te pedir que faça a sua inscrição para que nós consigamos alcançar mais pessoas. Lição de número 1, então, a primeira lição desse trimestre, quando a família age por conta própria, é o tema da lição. O textual está em Gênesis capítulo 17, e o versículo 19. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei um concerto, ou seja, uma aliança. A verdade prática dessa lição diz que quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Preciso muito cuidado nas nossas tomadas de decisões, porque a coisa pode se complicar, né? Então, essa lição nós vamos tomar por base aqui a vida de Abraão. Na introdução da lição, o comentarista colocou uma coisa muito importante aqui na lição de mestre, em relação ao plano de aula. A família é uma das instituições divinas, a célula máter da sociedade. Isso quer dizer que qualquer coisa que exista na sociedade é oriunda da família. A família quem produz os cidadãos, então automaticamente qualquer coisa que se tenha na sociedade é resultado da família. Infelizmente temos vivido períodos tenebrosos em que a família vem sendo atacada por vezes de forma velada e muitas outras de forma direta, né? Ao longo desse trimestre, como já disse, nós vamos estudar assuntos relacionados à família. Nessa lição agora, nós vamos ter uma oportunidade específica de abordar aqui em relação aos problemas que Abraão, sua mulher Sara, teve quando o Senhor prometeu-lhes um filho. Nesse trimestre, nós vamos estudar temas práticos, situações do cotidiano da vida familiar, o que eu acho que vai enriquecer muito as nossas vidas em relação aos temas apresentados. Essa lição, como eu disse, vamos focar na questão do Abraão, que até no então aqui nesse período era Abrão. Abrão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais desde que saiu de Ur dos Caldeus, quando o Senhor deu para ele aquela palavra: sai do meio da terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quando a gente chega no capítulo 12 do Gênesis, Abraão tinha 75 anos de idade, nesse tempo que o Senhor prometeu a ele uma grande descendência, 75 anos de idade. No capítulo 15, o Senhor havia feito essa promessa a Abraão, não é? No capítulo 12, e aí finalmente chegou a promessa, exatamente 25 anos depois, né? Nós temos capítulo 12 a promessa, capítulo 15 o cumprimento, nós estamos falando aqui de 25 anos, Abraão já estava com 100, né? Quando Isaque nasceu. Após a promessa de uma descendência, veio uma preocupação de Abraão. Gênesis 12. O Senhor Jeová, que me hás de dar? Esse questionamento revela que a fé de Abraão já estava em crise. Quem diria? Aquele que é conhecido como o pai da fé teve um momento em que a sua fé enfraqueceu, que é às vezes muito normal, comum na vida, né, na nossa jornada de vida cristã. Em determinado momento a gente está muito aquecido, a gente está muito firme, fervoroso. Daqui a pouquinho a gente pisa
um pouquinho no freio, diminui a caminhada. O que nós não podemos fazer é nos afastar da presença de Deus. Abraão, né, não conseguia ver a realização do sonho do casal. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação sobrenatural de Deus. É isso que eu estou dizendo aqui. Deus está afirmando a Abraão que suas promessas têm base no seu próprio caráter, ou seja, Deus quem prometeu, ele é fiel. Para Jeremias, o Senhor falou que ele vela, ele cuida, ele protege a sua palavra para fazê-la cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Abraão precisava fazer era esperar o tempo da promessa. Esse aqui é o resumão do tópico primeiro. O que você precisa guardar desse tópico é que Deus fez a promessa de uma grande descendência a Abraão. A espera acabou gerando dúvida, mas o Senhor garante aquilo que ele promete. Para o segundo tópico da lição, a interferência no plano de Deus, a tentativa de Sara, inicialmente aqui, em ajudar a promessa de Deus, é um costume, uma mania que a gente tem, né? Às vezes querer ajudar Deus, dar uma forcinha para Deus. Aquele velho problema que aquilo que é para a gente fazer, às vezes a gente não quer fazer. Às vezes nós queremos terceirizar as nossas responsabilidades. Queremos fazer aquilo que é para Deus fazer e aquilo que nós devemos fazer, nós queremos que Deus faça. Esteja certo de uma coisa, aquilo que for para Deus fazer, Ele vai cumprir a sua palavra, Ele vai fazer. Agora, aquilo que é para eu e você fazer, esteja certo, irmão, Deus não vai fazer em hipótese nenhuma. Pelo processo natural, Sara não podia gerar filhos por causa da sua esterilidade. E naquele contexto, ela estava ainda com idade avançada. Por isso, Sara persuadiu a Abrão que a melhor forma de ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia Agar e com ela ter um filho. Esse era um costume, era algo cultural de quando a mulher não podia dar filhos ao marido, o marido então tinha filhos com uma escrava, como era o caso aqui, e o filho passava a ser considerado como um herdeiro da família, um filho legítimo. Só que a fala de Deus não era essa. A fala de Deus que daria um herdeiro para Abraão era fruto do seu matrimônio com Abraão e Sara, e não Abraão e Agar. Nesse sentido, Abraão deveria convencer a sua mulher a esperar em Deus por isso, mas ele resolveu atalhar o processo aqui e seguir a orientação da sua mulher. Quando chegamos no capítulo 15, Abraão é um homem de fé, porém no capítulo 16 a situação muda completamente, porque ele preferiu dar ouvidos à voz da sua mulher, como a gente disse aqui. A verdade é que diante da reclamação de sua esposa, Abraão inquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos em gerar um filho conforme a promessa. Muito cuidado, nós devemos não interferir nos desígnios, nos propósitos de Deus, porque isso pode gerar para a gente uma confusão, uma consequência seríssima. Não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original de Deus. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo, além de induzir o seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula. Muitos erros que nós cometemos, nós corremos o risco de levar outras pessoas também a cometerem. Existe um outro problema aqui, uma mulher também, a esposa, convenceu o marido a comer do fruto proibido. Estou falando de Eva, lá no jardim do Éden. E o texto diz que ele, convencido pela fala da mulher, ele acabou comendo do fruto proibido e assim entrou o pecado na humanidade. A Agar engravidou, teve um filho de Abraão e isso provocou um conflito familiar muito grande entre Abraão e Sarai, sua mulher. Posteriormente, também entre os filhos de ambas, de Sarai e de Agar, ou seja, a saber, Ismael e Isaque. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa de atitudes precipitadas por parte do cônjuge. É preciso que Deus nos dê muita sabedoria para cuidar das nossas famílias, cuidar dos nossos filhos,
conduzir a nossa casa no temor do Senhor, porque muitas decisões precipitadas podem gerar conflitos, e esse problema aqui gerou conflitos milenares. Nós temos lá no Oriente os dois povos brigando até hoje, né? Resultado de problemas familiares, que isso começou lá atrás, na verdade, né? Nós vamos ver isso desembocar cá na frente, gerar uma situação ainda pior com os filhos de Jacó, mas os resquícios disso aqui estão lá no Oriente até hoje. O que você precisa guardar desse tópico 2 é que a precipitação de Sarai gerou consequências na família que reverberam até os dias atuais entre duas nações, e é o que eu acabei de citar. Para o tópico 3 da lição, consequências de uma decisão precipitada, vamos continuar aqui falando dos conflitos. A precipitação do casal acabou criando o conflito entre Abraão e Sarai, provocado pela nova situação a que se submeteu Agar. Agar, sentindo-se privilegiada dentro da casa de Abraão, visto que agora ela tinha dado um filho a Abraão e agora estava recebendo de Abraão uma atenção melhor por causa do filho, isso provocou ciúmes em Sarai. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abraão optou pela fraqueza e carnalidade. Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para soluções humanas. Há momentos em que nossa vida, nós não podemos esperar que a solução humana resolva. Há momentos da nossa vida que a gente precisa esperar exatamente pela intervenção de Deus. O que isso foi gerar? Quando Sarai diz a Abraão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que o Senhor havia falhado com ela para gerar filhos. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, por si própria. Todavia, é preciso atentar para a preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas e por isso não podem deixar de governá-la com sabedoria. O que isso gerou? Uma crise de ciúmes entre Sara e Agar. Sara foi cometer mais um erro e Abraão seguiu a sua orientação, colocou para fora Agar juntamente com o seu filho Ismael. Resultado disso, uma complicação absoluta. Essa lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Creia que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel para dar graça, para abrir portas, para salvar, para libertar, para dar filhos. Ele é poderoso. Aquele que promete, Ele cumpre a sua promessa. Creia nessa palavra e que aprendamos a não querer interferir naquilo que o Senhor tem falado conosco. Façamos aquilo que nos cabe fazer, aquilo que é da nossa responsabilidade e deixemos o resto com o Senhor. O que aprendemos com isso? Quando uma família age por conta própria, ela corre risco seríssimos. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe os nossos vídeos. Fique na paz de Cristo.